Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os motivos pelos quais o soldado alemão é frequentemente reconhecido como o melhor combatente de toda a guerra. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você tem à sua disposição mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas. Há diversas classes à disposição do jogador, como os velozes contra-torpedeiros, os super resistentes encouraçados, os ágeis cruzadores e os gigantescos porta-aviões, onde você poderá controlar aviões para lançar bombas e torpedos contra o inimigo. E agora, a grande novidade: os submarinos estão chegando. Caçadores invisíveis e extremamente letais, capazes de causar o pânico com a mera desconfiança da sua presença. Se assim como eu, você gosta de um jogo de guerra realista e envolvente, faça o download através do link na descrição. Use o código promocional que aparece aqui na tela e ganhe 700 dobrões, 7 dias de conta premium, 1 milhão de créditos, o navio USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o navio prêmio japonês Ijisuji. São vários brindes para você começar o jogo com o pé direito, se divertindo com seus amigos e passando o tempo em segurança em sua casa nessa época de quarentena. Junte-se a mim e aos mais de 30 milhões de jogadores. Vejo vocês por lá! Em muitos livros e documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, com frequência vemos referências a números de baixas que chamam imediatamente a nossa atenção pela disparidade. Na Batalha da França, travada entre os dias 10 de maio e 25 de junho de 1940, os alemães, equipados com blindados tecnologicamente inferiores, atacaram os exércitos francês e britânico, que na época eram vistos como os mais bem armados do mundo. Mas mesmo assim, em apenas um mês e meio, os alemães perderam cerca de 160 mil soldados, com os franceses e britânicos perdendo, entre mortos, feridos e capturados, mais de 2,2 milhões de soldados. Em muitas batalhas na frente oriental, é comum vermos referências a batalhas com dezenas de milhares de baixas soviéticas contra algumas poucas milhares de baixas do lado alemão, com casos realmente impressionantes como o do cerco a Kiev em setembro de 1941, que resultou em 120 mil baixas entre os alemães contra mais de 700 mil baixas entre os soviéticos. E de modo geral, se contarmos todas as baixas militares na guerra, vemos que os soviéticos perderam mais de 11 milhões de soldados, contra cerca de 4,5 milhões de soldados alemães mortos ou feridos. E isso mesmo com a Alemanha combatendo em 3 frentes diferentes. Esses números mostram que o soldado alemão era mesmo superior. Em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, o soldado alemão era o mais experiente da Europa, com dezenas de milhares com muitos anos de experiência de combate na Espanha, lutando ao lado das forças de Franco na Guerra Civil Espanhola. A experiência adquirida na Espanha foi fundamental para a vitória na Polônia, que por sua vez enriqueceu ainda mais o portfólio alemão de táticas e manobras militares, que foi muito empregado na invasão da França no ano seguinte. Também é preciso notar que desde 1933, quando Hitler instituiu a ditadura nazista na Alemanha, que a população alemã vivia autenticamente mergulhada num ambiente militarizado, com crianças e jovens frequentando acampamentos e fazendo atividades que, na prática, não passavam de uma preparação para a futura vida militar. E por isso, o jovem soldado alemão que aos 18 anos invadiu a Polônia e a França já tinha pelo menos 5 ou 6 anos de ambientação militar e sabia muito bem como respeitar a hierarquia e como seguir ordens. Esses 2 fatores, a experiência militar adquirida na Espanha e a doutrinação militarista dos jovens alemães, deu à Alemanha uma clara vantagem frente aos poloneses em 1939, frente aos franceses e britânicos em 1940 e frente aos soviéticos em 1941. E se contarmos também a incrível visão tática e estratégica dos comandantes alemães, a receita para grandes vitórias militares está completa.
Até a invasão soviética em junho de 1941, Hitler não se envolvia muito nos aspectos táticos da guerra, dando aos seus comandantes muita liberdade para elaborar planos e, principalmente, para os executar no campo de batalha, o que levou a manobras de autêntica genialidade tática, como o chamado golpe de foice que surpreendeu os franceses e os britânicos na França, com colunas Panzer avançando pela Floresta das Ardenas, uma área que os franceses achavam que era intransitável para os blindados. Graças a essa manobra, centenas de milhares de soldados foram cercados, acabando em 6 semanas com uma guerra que, de outro modo, poderia se prolongar por longos meses ou mesmo anos. O soldado alemão não era nenhum super soldado, mas no início da guerra tinha mais experiência de combate do que qualquer outro soldado europeu. Os jovens alemães eram mais doutrinados militarmente, e os seus comandantes eram mais hábeis e tinham mais liberdade para agir. A própria estrutura de comando das Forças Armadas alemãs era muito mais leve do que a estrutura de comando dos outros países. Por exemplo, na França, em 1940, o comandante de um batalhão de infantaria alemão tinha sempre ao seu lado militares de ligação com a Luftwaffe, o que significava que o apoio aéreo estava apenas a 10 ou 15 minutos de distância. Já na França, para um batalhão francês ter apoio aéreo, era preciso passar por uma longa, pesada, intrincada e demorada rede de comando. E na frente oriental foi ainda pior, com comandantes militares obrigados a terem a aprovação prévia do Partido Comunista para cada manobra que executavam no campo de batalha. E como os oficiais soviéticos tinham mais medo dos seus próprios líderes do que dos alemães, seguiam ordens autenticamente suicidas e sem qualquer sentido a nível tático, resultando sempre em grandes e terríveis taxas de baixas. Todos esses fatores juntos ajudam a explicar o porquê o soldado alemão é frequentemente visto como o melhor combatente da Segunda Guerra Mundial.